A vida é muito curiosa. Das suas características, cada qual bem típica, ela se refaz e ela se faz. Somos construtores da nossa vida. Estamos diariamente construindo. E não pode haver uma meta mais notável do que a da imortalidade da alma. A morte não interrompe a vida no seu depois da morte. Leon Denis tem a ocasião de dizer que nós olhamos um cadáver sobre a mesa de mármore fria, ou de madeira, onde quer que seja, e começamos a falar. Aqueles olhos que tinham luz estão apagados. A voz que saía de uma garganta cheia de vibrações está muda. Os braços que se movimentavam e as pernas estão parados. E o corpo começa a decompor-se. Quem não perguntará, e agora? Será que a vida se extingue neste momento? Ou se abre uma outra porta na direção da imortalidade? E Leon Denis diz-nos: alegrai-vos, rejubilai-vos, porque aqueles que pensáveis que estão mortos, eles vivem, estão convosco, confortam-vos nas horas difíceis, alegram-se com os vossos júbilos e choram com as vossas lágrimas. O Espiritismo, a doutrina que demonstra a imortalidade, sem nenhuma possibilidade de haver equívoco ou de haver fraude, é o Consolador que Jesus prometeu. Quando Jesus se despedia da humanidade através dos discípulos em Jerusalém, na última viagem que fez, e falou do seu sacrifício, do holocausto a que seria submetido, os discípulos pediram: não nos deixes órfãos. Se tu te vais, com quem ficaremos? Se contigo somos tão frágeis, sem ti, que será de nós? E Jesus, olhando para Pedro, frágil, que o iria negar na noite seguinte, disse-lhes: não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos mandar o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, porque não o pode entender. E ele virá para repetir as minhas lições, aquilo que eu disse e que certamente esqueceríamos, e dizer coisas novas que ainda não podeis suportar. Esse Consolador que Jesus prometeu no século XIX, no momento em que a filosofia delirava e os conceitos materialistas tentavam esmagar a fé tradicional, surgem as comunicações espirituais através das mesas girantes em Paris, através dos toques em Hydesville, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Então, aparecem os imortais. Eles estão de volta. Eles trazem a notícia da sobrevivência. E Allan Kardec, o professor Rivaio, reúne os ensinamentos obtidos durante 5 anos. Durante muito tempo, por uma família amiga na Maiorca. E então apresentam o Livro dos Espíritos, este manancial de bênçãos, em que Allan Kardec, utilizando o método platônico de perguntas e respostas, desvela
o mundo da imortalidade, dando-nos a certeza de que a nossa vida tem um sentido, e esse sentido é o sentido que vale a pena. É esse sentido de lutar, de viver, de experienciar as bênçãos e de poder produzir para o nosso próprio bem. Retificando, o casal Baudin não veio da Maiorca. Dessa maneira, a doutrina espírita chega à Terra como o consolador de Jesus, porque não há nenhuma dor mais doída do que a dor da morte. É uma dor sem consolo, sem conforto, que é somente quando se tem a esperança do seu prosseguimento, de que nós vamos encontrar aqueles a quem amamos. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de crescimento espiritual e que um suave conforto toma conta do nosso coração. Quando eu tive a oportunidade de ver minha mãe desencarnando, ver o espírito deslocar-se do corpo, e uma semana após, a oportunidade de vê-la como era aqui na terra, com o vestido que eu lhe houvera doado tecido. Ao apresentar uma palestra, ela me aparece e diz: fale, meu filho, da imortalidade da alma. Diga a esta gente bondosa que veio ouvir que ninguém morre. A vida é indestrutível. Fale-lhes de que a saudade pode ser minorada quando continuamos a laborar em memória daqueles a quem amamos. Se a pessoa sente a saudade tormentosa e o guante da dor lhes facela o coração, ame em homenagem ao ser que agora está esperando o retorno para que o reino dos céus se estabeleça nos corações. Então Allan Kardec pergunta: que tem o materialismo a dar? Dizer que houve a consumpção de tudo, que a vida degenerou e aniquilou-se. Por quê? Porque somente a alma está fadada a aniquilar-se. Tudo são transformações. Nada se cria de novo. Não surge nada de novo senão em processos químicos, atômicos e outros, em que as micropartículas se apresentam em outras formulações e nós vemos que tudo na Terra é eterno, desde Deus, e é imortal como as criaturas humanas. Quando sabemos que há toda uma lei de evolução, a pedra vibra, tem o psiquismo, ainda diz Leon Denis. O mineral coeso está no processo de evolução. No vegetal, a seiva tem vida, e esse psiquismo, essa energia vital que vem de Deus, se aprimora. E no animal, ela tem um instinto para no ser humano raciocinar. Mas não para no ser humano. Ela evolve, ela vai diretamente ao ser angélico, ao arcanjo, ao infinito, que a nossa imaginação não pode penetrar. Por que deveria morrer, desaparecer, ser apenas a matéria que se autofez por um capricho da inteligência do destino? O Espiritismo veio, pois, confirmar o que Jesus demonstrou. Eu voltarei da tumba. 3 dias depois, foram tomadas todas as providências para que ele não ressuscitasse. Foram colocados soldados na tumba que pertenceu a José de Arimateia. E apesar de tudo, a pedra de Mó estava corrida. O túmulo estava aberto com os panos que o envolveram. E ele aparece a Maria de Magdala
para dizer: vai e dizem aos teus irmãos que eu voltei, conforme havia prometido. Essa bênção que a doutrina espírita nos oferece é imensurável, porque nos dá vitalidade para a luta e nos mostra que nos encontramos na indumentária carnal, como uma roupa que está no corpo e que ficará despido, sem perder os seus valores intrínsecos. Então, nós vamos encontrar o fato diário, no caso narrado, ele voltou para despertá-la através do sonho. E Kardec nos fala das comunicações espirituais através do sono. O sonho não é o mergulho apenas no inconsciente. Além do inconsciente, há o ser absolutamente consciente, sem a necessidade do cérebro para poder pensar. Nos casos de quase morte, em que os indivíduos estão com o cérebro totalmente paralisado. Quando retornam, dizem, apesar do cérebro morto, entre aspas, eu pensava, eu me utilizava do raciocínio, eu acompanhava as pessoas, eu participava dos eventos, eu estava presente em todas as situações, demonstrando a total independência do espírito às condições mais fortes da injunção da matéria. Então, essa doutrina que se baseia na imortalidade da alma e nos dá a reencarnação, que proporcionou àquele espírito continuar a sua vida neste período em que familiares e amigos, amores, ainda estavam encarnados, que vem receber o espólio do seu esforço, das mãos queridas da viúva e das mãos queridas da jovem que lhe enternece os últimos dias de vida e que o magoa tão profundamente que morre de uma depressão profunda. Então, neste momento de tantas dificuldades, de tantos desafios e de tantos problemas, não deixemos de trabalhar nas diretrizes éticas do bem. Ainda me recordo de que Sócrates, após ingerir a cicuta, ele diz como última frase aos amigos: agora eu irei constatar o que sempre falei, enquanto vós ficareis esperando. O que é que ele falou da imortalidade da alma? Essa imortalidade que ele conseguiu discutir tanto com Platão, com Criton e com seus discípulos, deixando-nos o legado da vida espiritual antes de Jesus vir demonstrar que o reino dos céus está ao nosso alcance. Dentro dessa visão extraordinária que o Espírito nos faculta, quantas bênçãos! A reencarnação nos abre as portas da dignidade para repararmos o mal que fizemos, para ensementar novas oportunidades para o porvir, para crescermos para Deus. A reencarnação não é uma punição, é uma benção. Conceder àquele equivocado o ensejo de reparar, de crescer para Deus, constitui um ato de infinito amor, ao invés da punição, que não ajuda em nada. Num dos livros belos, O Céu e o Inferno, Allan Kardec aborda com tanta beleza essa questão, quando ele tem a ocasião de falar do Código Penal da vida futura. E nesse item do mal que nós fazemos, e nós fazemos-lo sempre intencional ou não intencionalmente. Nós nos deparamos com a realidade: eu fiz o mal a alguém. E agora? Ficar lamentando o mal que fez? Arrepender-se. É o primeiro passo. Arrepender-se do mal que fez. Mas o arrependimento não paga a dívida.
É necessário ir além, sofrer, experimentar a angústia de saber que prejudicou a outrem. O arrependimento abre a porta desse momento grandioso que é o da nossa purificação. Arrependo-me, sofro a angústia de ter sido um instrumento do mal, mas isso não basta. Reparação. Reparar o mal que fiz através do bem que ele possa fazer. Doar. Doar muito mais. É a grande mensagem do samaritano. O samaritano oferece ao judeu que o persegue a raça que implica com a sua raça, na hora mais difícil da sua vida após ter sido assaltado. O abrigo, o medicamento, o apoio, a assistência do dono da hospedaria e a garantia de que ele poderia ficar ali quanto fosse necessário. A lição do samaritano que Jesus nos dá é como a reencarnação também para os maus, para aqueles que se comprazem nas administrações públicas, no furto, no roubo, na desonestidade, no crime, nos crimes, nos homicídios, nas guerras, na destruição. É também filho de Deus. Judas, que cometeu um dos maiores crimes da história da humanidade, hoje está resgatando no mundo espiritual para voltar à Terra e resgatar em uma dolorosa reencarnação que também o sublimará. Porque o mais importante foi a vítima, e a vítima o perdoou. Foi Jesus que nos deu esse exemplo extraordinário do perdão. Então, nós vamos encontrar nessa página do Código Penal da Vida Futura o perdão na etapa final, para nos libertarmos do mal que, por acaso, hajamos feito em um estado de loucura ou no estado de perda do nosso sentido do bom equilíbrio, no estado de desequilíbrio emocional, que nos ocorre tantas vezes e que nos leva a situações penosas. Por isso, a doutrina espírita está na Terra desde 1857 e hoje distende as suas asas de misericórdia sobre parte do mundo até alcançar o mundo inteiro no porvir, quando surgir a religião do amor e da fraternidade, que nos unirá a todas as criaturas em um único postulado. E é tão bela essa promessa que o próprio Allan Kardec perguntou: será o Espiritismo a religião do porvir? Não. Será o porvir das religiões. O Espiritismo vai explicar o porquê da dor, do sofrimento, do abandono, de todas essas tragédias do cotidiano, através da lei, do ir e voltar, das sucessivas reencarnações. O Espiritismo vai nos falar da comunicação que prova o mais além e vai explicar as doenças, essas doenças terríveis que o indivíduo já nasce, congênitas e irrecuperáveis, processos de resgate. E sempre nos acenará com alegria a oportunidade de recomeçar o caminho 1000 vezes, para que o sonho da felicidade se complete, além daquela perspectiva que temos de encontrar a alegria de viver. Nestes dias de tanta dificuldade, quando a terrível pandemia do Covid-19 nos ameaça com as suas mutações e as criaturas desarvoradas retiram a máscara protetora, formam aglomerações que permitem o contágio devastador, sem um respeito pelas leis de causa e efeito.
O Espírito vem dizer: obedeça às leis da saúde internacional, precavenha-se, resguarde-se, porque qualquer descuido também é uma forma de suicídio indireto. E ame a vida, ame-se, propagando as suas esperanças, as suas alegrias e todas as ansiedades do seu coração. Recordando-me, faz muitos anos, numa viagem em que desejava levar a palavra da doutrina espírita a todas as nações da América Latina, nas suas capitais, 1969, a figura dessa jovem que já desencarnou. Ele hoje é quase um ancião, é um homem de idade, feliz, mantive correspondência há longos anos. Os fenômenos da vida nos distanciaram um pouco, mas sei que ainda é feliz com seu lar, seus filhos, porque a vida multiplica bênçãos. Então, recordando-me dessa jovem, estoica, cuja mãe feliz tocou-a por alguns momentos de prazeres sensuais, da loucura de uma paixão mórbida. Tenhamos muito cuidado com as nossas paixões, as nossas sensações perversas, as nossas falsas necessidades. Tenhamos muito cuidado ao lembrar-me de que isto está sucedendo hoje, todo dia, em todo o mundo, porque ainda não aprendemos a ciência nem a arte de amar. Com esses dois elementos, a ciência e a arte de amar, nós encontraremos Jesus dizendo suavemente: vinde a mim, todos vós que sofreis, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo, porque leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde, eu vos aliviarei. Quando a noite seja muito densa e as dificuldades pareçam não ter solução, quando as portas do mundo estiverem aparentemente fechadas e o abismo abrir-se diante dos nossos pés, não acreditemos que não há chance de sobreviver. Quando o socorro da terra não conseguir receber-nos, o socorro vem do céu, vem de cima, qual aconteceu a um homem de uma anedota. Atravessando uma ponte, ele defrontou um leão. Desejou retroceder e viu que um leopardo vinha. Então pensou em atirar-se da ponte sobre o rio, e lá estavam jacarés e crocodilos. Ele então se viu perdido, ajoelhou-se para se entregar. Neste momento chegou um helicóptero, jogou a corda e salvou. Quando a terra fechar-nos todas as portas, o Senhor da vida mandar-nos-á um espírito bom, um anjo tutelar, a tirar-nos a corda da plenitude, e nós seremos muito felizes. Muito obrigado.